A mensagem, irmãos, que está no boletim desta semana, nos mostra o reconhecimento que nós temos que ter no ministério dos santos dos céus, principalmente, ou igualmente, digo melhor, no ministério da nossa santa e querida avó Rosa. E para, irmãos, nós cremos, para nós termos a firmeza na fé nesses santos, nós precisamos alimentar a nossa alma. E eu lhes digo, irmãos, sem sombra de dúvida, não tenho dúvida e muito menos erro do que eu vou lhes dizer. A mensagem apostólica, ela é genuína, ela é celeste, ela veio de Deus e ela tem poder, irmãos. A mensagem da igreja apostólica, falo sem medo de errar, ela tem poder para transformar a vida, alimentar o ânimo e dar a sustentabilidade que nós precisamos para seguir a nossa jornada rumo ao reino celestial. E em todos os tempos, desde o início da raça humana, Deus, o nosso Pai, sempre usou pessoas aqui na terra para trazer o seu santo evangelho. E junto com seu amado Filho Jesus, eles muito lutaram para preparar pessoas, qualificar pessoas, para que através destas pessoas eles pudessem determinar a sua santíssima vontade. Vemos isso nas Sagradas Escrituras, no livro do Velho Testamento. Vários profetas trabalharam sendo orientados por Deus e por Jesus. Pode alguém pensar, mas Jesus, ele não atuava no Velho Testamento. Jesus atuava no Novo Testamento. Irmãos, engana-se quem pensa isso. Jesus, ele sempre fez parte da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é formada pelo Espírito Santo do Pai, pelo próprio Pai e por Jesus nosso Senhor. Os 10 mandamentos, dado pelo profeta Moisés, teve a participação efetiva de Jesus nosso Senhor. Não tenho dúvida do que estou lhes falando, porque Jesus sempre esteve presente nas orientações de Deus, o nosso Pai. Bem verdade que ele não tinha o corpo material, mas em espírito ele atuava na inspiração dos santos profetas para conduzir um povo nesta terra. Chegou o momento em que o Pai determinou que ele precisaria estar visível na terra, através de um corpo material. E pelo milagre do Espírito Santo do Pai, Jesus nasceu por meio de Maria Santíssima. E ele, orientada por ela, Maria Santíssima, irmãos, teve a orientação sábia de Deus e do Espírito de Cristo para conduzir o menino Jesus, dando a ele todas as orientações materiais que ele necessitava para poder tornar-se então um menino, depois jovem e na fase adulta cumprir o seu sagrado ministério como ele cumpriu. Jesus nosso Senhor, irmãos, sempre teve presente nos planos de Deus, o nosso eterno Pai. Chegou o momento em que ele precisou voltar para Deus, e assumindo novamente a sua parte espiritual e celestial, porque o corpo subiu para o céu, transformando no corpo celestial, ele deixou
os seus apóstolos, que ele mesmo preparou para continuar as suas mensagens, os seus ensinamentos e doutrinar, formando povos aqui na terra. Mas, irmãos, ele deixou uma promessa importantíssima a respeito de um ser que ele iria preparar por ordem do Pai, com a orientação do Espírito Santo do Pai, para poder trazer na íntegra novamente a sua santa vontade e fazer rever os seus ensinamentos e formar um povo para que no meio desse povo ele pudesse atuar novamente na terra. E ele formou esse ser, que é a nossa querida e santa avó Rosa. Por isso que ele disse que aquele que for, quando ele falou, o que me amar, aquele que me amar, irmãos, ele disse, aquele que me amar até o fim e for fiel, eu manifestarei a ele. Irmãos, o que é amar a Jesus? O que é amar a Jesus? Será que amar a Jesus é ler as Sagradas Escrituras? Será que amar a Jesus é colocar no para-choque de um caminhão, Jesus é o Salvador? Será que amar a Jesus é pregar o seu nome? Amar a Jesus é falar do seu poder? Pode ser, pode ser, faz parte do amor a Jesus. Mas, irmãos, quando Jesus falou que ia se manifestar aquele que o amasse, irmãos, amar a Jesus na íntegra é ser submisso à sua santa vontade. Coisas que nós não vemos na raça humana. Nós não vemos isso. Alguém pode falar, não, eu amo a Jesus. Eu amo Jesus. Então ele manifesta a mim negativo. Negativo. Nós, irmãos, lutamos para seguir os seus passos. Para seguir os seus passos. E isso já é, irmãos, valioso. Valioso. Por que eu lhes digo isso, irmãos? Porque há muitas pessoas nesse mundo, inclusive dentro da nossa igreja, que falam, eu amo Jesus. Jesus é meu amigo. Eu vivo para Jesus. É muito fácil saber se você ama Jesus na íntegra ou não. É muito fácil eu saber se eu amo Jesus na íntegra ou não. Em seu santo evangelho, Jesus nosso Senhor disse o seguinte, muito conhecido isso, irmãos, inclusive pregado na nossa igreja. Pregado na nossa igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Um dos mandamentos, irmãos, de Jesus nosso Senhor. E nós não vemos isso nas criaturas. Não vemos. Na íntegra não. Na íntegra nós não vemos. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, pode possuir o que nós possuímos nesta terra. Muitas riquezas, poucas riquezas, ser alto do alto escalão, do baixo escalão, não importa. Não importa. Deus o Pai precisa estar sobre tudo isso. Tudo isso. E muitas vezes as criaturas não fazem isso. Lutam para ter um bem material, por exemplo. Ao conseguir, buscam uma belíssima profissão, estudam, buscam entendimento, buscam conhecimento, muito bom, importante. E chega aonde precisa chegar, aonde quer chegar, aonde planejou chegar. É muito fácil.
nós vemos nessas pessoas a autoridade suprema. Eu mando, eu faço e aqui sou eu. Aqui sou eu. Se precisar adquirir mais, para adquirir mais, passar por cima de quem quer que seja, passa. Atropela como um rolo pressor. Não quer nem saber se é de um estrangeiro, se não é estrangeiro, se é pobre, se é rico, se é alto, se é baixo. Não quer nem saber. O importante é chegar lá, atropele quem quiser. Só aí, só nesse ponto, já está falhando. Já está falhando. Porque Jesus disse: amar a Deus sobre tudo e desrespeitar o seu próximo para adquirir o que você quer, não é amar a Deus, é ir contra o seu mandamento. Como ele vai revelar a essa pessoa? Como ele vai conversar com essa pessoa? Para essa pessoa ele vai ter a misericórdia, porque Deus é misericordioso. Muito bem, pode alguém falar: mas eu não faço isso. Tudo que eu tenho eu agradeço a Deus. Agradeço a Santa Avó Rosa, por exemplo. Glorifico o irmão Aldo porque ele muito me ajudou. Mas Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. E esse ponto? E esse ponto? Como está? Ah, mas o que ele faz? Não, o que ele fez, eu não perdoo. Está falhando no mandamento de Jesus. Está falhando no mandamento de Jesus. Ele disse amar o seu próximo como a si mesmo. Eu não, aquele fulano, esse não. Esse eu não consigo nem cumprimentá-lo. Se ele passar por mim, se eu cumprimentar, eu abaixo a minha cabeça. Isso está cheio no mundo. Quem sabe no meio da igreja? Está falhando no mandamento de Jesus. Está vendo, irmãos, como é fácil entender e compreender que Deus não vai se revelar a qualquer pessoa? Ele disse: aquele que me amar será amado do meu Pai, e for fiel, está certo que em outras palavras, eu me manifestarei a ele, e ele será o Consolador. A Santa Avó Rosa, irmãos, ela foi fiel em tudo, na pobreza e na riqueza. Ela, quando possuía riquezas, ela era da alta sociedade, ela sempre respeitou as pessoas. A vida dela, irmãos, tem na igreja pessoas que acompanhou. E ela amava, mas amava profundamente as pessoas também. Ela respeitou muito a Deus, respeitou muito a Jesus. Ela tinha um sentimento muito nobre do amor a Maria Santíssima. E ela procurava sempre ajudar as pessoas que ela via a necessidade. Então a Santa Avó Rosa, irmãos, ela é digna do nosso louvor e da nossa gratidão. E acima de tudo, da nossa confiança no poder que ela recebeu de Jesus nosso Senhor. E eu lhes afirmo, irmãos, também, sem medo de errar, 3 pontos incontestáveis da nossa doutrina. 3 pontos incontestáveis da nossa doutrina. E que nós podemos nos segurar nesses pontos. E quando a Igreja Apostólica prega a respeito do ministério do outro Consolador, irmãos, ela fala com convicção, embasado nesses 3 pontos. Primeiro, nas Sagradas Escrituras, que é a palavra inspirada, a doutrina de Jesus nosso Senhor. Ele disse que ele iria para o Pai e ele enviaria outro Consolador. A palavra outro significa que ele era um. Quando eu falo outro vai para o meu lugar, eu sou um, e eu estou enviando uma outra pessoa. Então é mais do que um ser. Então Jesus disse que eu
enviarei em nome do Pai o outro Consolador. Então Jesus prometeu isso. Ele prometeu que enviaria outro, porque Ele é um Consolador. E Ele iria preparar outro Consolador. Então, nossa fé baseada na palavra divina, ou seja, na doutrina de Jesus, nosso Senhor. Este é um ponto. Segundo ponto, irmãos, é na palavra escrita. Na palavra escrita, tirada do livro das Sagradas Escrituras, interpretada no pé da letra, como manda a língua portuguesa. Outra pessoa. E nós, irmãos, afirmamos que é um outro ser, porque Jesus disse: o outro Consolador não falará de si mesmo, ele irá ouvir, aprender de mim e iria anunciar. Então, agora indo no pé da letra, no pé da palavra escrita, nesse segundo ponto, quando ele disse que ele não iria falar de si próprio, ele iria aprender com Jesus e iria anunciar o que haveria de vir e faria relembrar a sua doutrina. Então, claro está, no pé da letra, que era uma outra pessoa que Jesus iria preparar. Por isso que ele falou: quem me amar e guardar o meu mandamento, amar a Jesus, não é falar que ama Jesus. Amar a Jesus é praticar a sua doutrina na íntegra. Ah, mas é difícil. Mas não é impossível. Não é. Quando a pessoa ela quer fazer a sua própria vontade, ela exclui alguns pontos da doutrina. Ao excluir alguns pontos da doutrina pela sua própria conveniência, ou para fazer aquela parte, aquela coisa que você quer fazer, não precisa disso. Para que tudo isso? Então, dentro do seu íntimo, dentro do seu espírito, isso não é desse jeito, não. Eu vou fazer do meu jeito. Quando pensa assim, já não está amando Jesus na íntegra. E Jesus não pode se manifestar a essa pessoa. E o Consolador não poderia e não pode pensar assim. O Consolador seria uma pessoa que, preparado por Jesus, inclusive desde a infância, com espírito dotado para ir com essas virtudes, e ele teria que ser fiel em tudo. Em tudo. Não pode, acabou. E não tem que pensar diferente. E a Santa Vó Rosa, irmãos, ela fez isso. Ela fez a tal ponto que ela chegou a esse nível. E Jesus pôde se manifestar-se a ela. Então, o segundo ponto que eu lhes expliquei. E o terceiro ponto, irmãos, que a nossa doutrina, ela é infalível, é as obras. As obras da Santa Vó Rosa. A Santa Vó, irmãos, deu provas do seu poder quando esteve presente em seu corpo físico. E ela deu provas não somente para a direção da igreja, nosso estimado, saudoso irmão Bispo Eurico Matos Coutinho, como a nossa saudosa missionária Odete Correia Coutinho. Ela não deu provas apenas para ele, não deu prova apenas para ele, mas para muitos que na época frequentavam as reuniões. Quando a Santa Vó Rosa foi aos céus, eu tive a oportunidade de beijar as suas mãos. Eu era bem criança ainda, tinha na faixa dos 7 anos. Meu pai, ele já pregava, ele era pastor da igreja. Era, não é, até hoje. Só que hoje não prega mais. Ele, quando ia para a igreja, ele levava eu e meus irmãos, minha mãe. Eu tive várias vezes a oportunidade de beijar as mãos da Santa Vó Rosa. E ouvi ela dizer várias vezes para o meu pai aquela frase que: confie em Deus, você vencerá. Eu
ouvi ela falar isso para o meu pai, embora eu era muito pequeno. Mas algumas coisas, né, da infância, pode perguntar para uma criança se ela viu alguma coisa que marcou a vida dela quando ela tinha 5 anos de idade, ela aos 80 anos ela vai lembrar. Aquilo que marca o espírito, a pessoa não esquece. Dificilmente, eu não sei quando tem uma doença. E algumas coisas eu lembro. Inclusive no dia que a igreja estava velando o corpo da Santa Avó Rosa. Isso eu me lembro muito bem. Eu estava inclusive debaixo lá do mezanino da igreja, da antiga matriz. E o bispo subiu no púlpito e mostrou, para que a quem estivesse presente que olhasse. A testa da Santa Avó Rosa estava minando óleo, o corpo frio, corpo gelado, mas estava minando óleo. Jesus disse, e aliás o irmão Aldo mandou ele dizer, que a Santa Avó Rosa tinha aparecido para ele, né, no seu segundo dia, um dia e meio depois, e Jesus então, para provar quem ela era, ungiu ela, derramou óleo, um perfume muito forte, exalou naquele ambiente. Mas antes disso, irmãos, há pastores e diaconisas e membros que participavam das reuniões da direção da igreja na sua casa, e na Santa Comunhão, em várias Santas Comunhões, isso eu não vi, mas eu pelo menos não me lembro, mas há muitos pastores que lembram desse fato, inclusive meu pai lembra disso, que a Santa Avó Rosa mostrava para a igreja, quando Jesus estava ungindo ela, na ponta dos seus dedos pingava óleo. Não era toda hora, não era todo momento, não. Mas pingava. Em alguns momentos na Santa Comunhão chegou a acontecer isso. E a testa dela escorria um óleo muito perfumoso. E era a unção do Espírito Santo do Pai, para mostrar que ela era a pessoa que ele usava para iniciar o trabalho da igreja apostólica e doutrinar o povo, fazendo relembrar a doutrina de Jesus e trazer as coisas que precisava trazer, que nós temos hoje. Esta fé, irmãos, nós temos que possuir. A igreja não inventou, não é um fato criado pelo ser humano, mas alguém, e eu lhes digo, irmãos, que não vou nem chamar isso de pecado, né? Alguém chega, duvidar, ao ler as Sagradas Escrituras, por exemplo, ao ler as passagens que falam a respeito do Consolador, principalmente em São João, a partir do capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, vários versículos, fala ali da vinda do outro Consolador. Mas alguém, ao ler as Sagradas Escrituras, até mesmo algum apostólico, por ver alguma coisa, por pensar, não deveria ser, mas está sendo, por às vezes não concordar com a atitude desse ou daquele, querer fazer um julgamento prévio, até mesmo duvidar, e colocar na sua mente a dúvida, mas será? Lá está escrito que o Consolador é o Espírito Santo, porque Jesus falou que era o Espírito Santo. E, aliás, ele chamou, não falou não, ele chamou de Espírito Santo, não somente de Espírito Santo, como de Espírito da verdade. Lá está escrito, nas Sagradas Escrituras. Baseado nisso, pode alguém pensar, não, mas o Consolador não é uma pessoa que ele iria formar na terra, e sim, é o Espírito Santo. Então vamos entender, irmãos, também a função do Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Jesus, em seu santo evangelho, certa vez ele disse o seguinte: o Pai é maior do que eu. Eu vou para o meu Pai e Ele é maior do que eu. Ou seja, Jesus mesmo deixou escrito na Sagrada Escritura, está no Apocalipse, que Deus o Pai é superior a Jesus, embora Jesus participa da Santíssima Trindade. Mas Ele deixou registrado na Sagrada Escritura que
que o Pai é maior do que ele. E o Espírito Santo do Pai inspira o próprio Pai. Ou seja, não há ninguém, nenhum ser espiritual ou não, maior do que o Espírito Santo de Deus. Isto é bem claro. Isto é bem claro. Porque quando Deus criou todas as coisas, o seu Espírito, ao se autocriar, inclusive nas Sagradas Escrituras está dito que não tem meio, não com início, nem meio, nem fim. O Espírito Santo de Deus, a fonte de sabedoria, se autocriou, criou o seu corpo, que é o próprio Pai, que é Deus o nosso Pai. Ambos, ao se criar, a partir dessa criação, vamos dizer assim, melhor dizendo, ele criou o Filho unigênito e primogênito. Unigênito porque é o único que ele criou dessa forma, com essas características, para participar da Santíssima Trindade. E primogênito porque também, além de ser o único, é o primeiro. Nessas três, os três criados, então criou todas as coisas. Agora, quem inspira o próprio Pai é o Espírito Santo dele, que é a fonte de sabedoria. Irmãos, e também um outro ponto. O Espírito Santo do Pai, como já próprio diz, Espírito Santo, ele é santíssimo. Por quê? Porque dele emana a santidade. A condição de uma criatura atingir esse nível emana do Espírito de Deus. Então, ele, Espírito de Deus, além de ser a fonte de sabedoria, sendo fonte, ele não aprende com ninguém. Sendo santo, ele é a inspiração da santidade. Então, ele é que forma santos. Deu esta condição ao Pai e esta condição ao seu amado Filho Jesus. E por que Jesus então falou que o Consolador, o Espírito Santo, ensinaria todas as coisas? Por que o Consolador é o Espírito Santo? Porque não é que ele é o Espírito Santo do Pai, mas porque Jesus falou que o Consolador é Espírito Santo? Muito fácil de entender, irmãos. Existem dois reinos: reino dos céus e o reino das trevas. Quando nós morrermos, e se tivermos a honra e o mérito de entrar na glória celestial, o que será o nosso espírito, irmãos? O que será o nosso espírito? A não ser santo. Se eu, Valdomiro, tendo o privilégio, for merecedor da graça de Deus, quando o meu corpo tombar, Deus me levar para a sua glória, eu serei chamado de Espírito Santo. Por quê? Porque no reino dos céus não entra espírito das trevas. No reino dos céus não entra espírito das trevas. Todos são santos. Todos. Existe uma pequena diferença entre santo, anjos, arcanjos, serafins e querubins. Os anjos, os santos, aliás, os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos, eles nunca tiveram um corpo físico aqui na terra. Quando Deus o Pai criou todas as coisas, inclusive a região celestial, ele criou os anjos, criou os serafins e os querubins. Estes são anjos. E santos são todos aqueles que possuíram um corpo aqui na terra. Prepararam o dia que seu corpo tombou,
seu espírito teve o mérito de entrar nos céus. Estes são santos. Única diferença. Única diferença. Quando Jesus falou do Consolador, ele disse que o Consolador seria preparado por ele. Para ser preparado por ele, tem que ter um corpo. Teria que ter um corpo. Para se manifestar a ele, teria que ter um corpo. Então, seria uma pessoa terrena. Uma pessoa de carne e osso. De carne e osso. Que a grande diferença seria preparado por Jesus. E teria que ter as qualidades do Espírito Santo de Deus. Então Deus, por isso que Jesus fala que Ele, o Pai, o Consolador que Ele enviará em meu nome. Então o Pai, com essa palavra de Jesus, Ele está falando que Deus, com seu Santo Espírito, iria dar a esta pessoa um espírito especial, um espírito diferente, um espírito com todas as qualidades necessárias e precisas, para que no tempo oportuno, Jesus pudesse usar esta pessoa com esse espírito especial para doutriná-lo. E isso aconteceu com a pessoa da Santa Avó Rosa. Durante 16 anos, ela foi ouvida por Jesus, ela ouviu Jesus, ela viu Jesus, ela foi levada para onde Jesus precisava, e o corpo dela era usada por Jesus para falar com os outros dois da direção. Irmãos, a Igreja Apostólica fala com veemência disso. E não tem medo, não tem dúvida de afirmar esta verdade. Além dela estar pautada na doutrina, está pautada na palavra escrita, e acima de tudo, quando ela foi para os céus, ela, usando o irmão Aldo, mandou ensinar isto à igreja. Isso é uma parte da mensagem que eu vou desenvolver amanhã. Mensagem de hoje, até porque o horário já está avançando, fico na parte do Espírito Consolador. E convido os irmãos para amanhã estarem aqui também no horário já pré-determinado, que é às 12 horas, para refletirmos nesse assunto a respeito também do ministério do irmão Aldo. Para que Deus, o nosso Pai, aliás, para que nós possamos entender que Deus, o nosso Pai, precisa de pessoas, Ele capacita as pessoas para isso. E nos tempos atuais, Ele capacitou o nosso estimado irmão Aldo. Agora, irmãos, para finalizar a parte do Consolador, Jesus diz que o Consolador ensinaria, lembraria a sua doutrina, glorificaria a Deus. Ele disse a Deus e falou: glorificaria a mim. Ele me glorificará. Irmãos, duas coisas nós temos que entender. Nós glorificamos o Espírito Santo do Pai. Inclusive Jesus glorifica o Espírito Santo do Pai, porque Ele é supremo. Como eles disse, o Espírito Santo do Pai não aprende com ninguém e só ensina, porque Ele é fonte da sabedoria. E o Consolador, Ele glorificaria Jesus por causa do seu brilhante ministério. Por causa do seu brilhante ministério. E a Santa Avó Rosa glorificou muito a Jesus e glorifica até hoje. E ambos glorificam a Deus. Glorifica o Espírito Santo de Deus pela formação, irmãos, do rebanho dele aqui na terra. E ao lado de Maria Santíssima, irmãos, muito eles lutam para salvar almas para o reino dos céus.
quando fala salvar almas, é porque está vinculado, o ministério desta santa, santo do Consolador, está vinculado ao ministério de Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque ele, o Consolador, convenceria as pessoas dos seus pecados, fazendo entender que eu preciso me redimir. Eu preciso me redimir. E como faria isso? Através dos ensinamentos, colocando na minha mente que se eu fizer a minha vontade, eu vou correr o risco de não me preparar para o reino do céu. Porque a minha vontade nem sempre é a expressão exata da vontade de Deus. Então vai me convencer disso. Porque se eu colocar a minha vontade, eu estou pecando. Vai convencer do pecado. Vai convencer da justiça. Porque a obra de Jesus é justa, é infalível, é verdadeira, é dos céus, pertence à glória de Deus. Isto é justiça. E eu não tenho direito de entrar no reino dos céus se eu não crer nisso. Se eu não crer nisso. Então, o Consolador, através da doutrina de Jesus, vai me convencer que eu preciso crer que a doutrina de Jesus tem que ser observada, tem que ser seguida. E eu preciso trilhar os passos de Jesus, porque se eu não fizer isso, eu não vou para os céus. Nada mais justo. Nada mais justo. Fulano vive a sua vida da melhor forma possível. Eu vou viver a vida que eu quero, porque nela mando eu. Eu pago os meus impostos. Eu faço da minha vida o que eu quero. Jesus vai me levar para os céus, irmãos. Se eu não deixar disso? Não. Por que não? Porque não é justo. Não é justo. A pessoa luta para obedecer, luta para se purificar, luta para ser honesto, luta para viver a doutrina de Jesus. E eu faço o que eu quero? Vou para o mesmo lugar? Não, porque não é justo. E o Consolador, em nome de Jesus, me dá a condição de eu entender essa justiça. E do juízo do Pai. Irmãos, do juízo do Pai. Porque Ele é perfeito. E se eu não aceitar a perfeição, Ele aplica a sua sentença, em nome de Deus, para a condenação. Creiam nisso, irmãos. Agora, para finalizar também, precisa ter sabedoria, tá, irmãos? Sabedoria. E sobre a sabedoria, irmãos, olha o que disse o nosso amado apóstolo Santiago. Deus, isso está registrado no capítulo 1 e no verso 5 da sua carta. Santiago disse o seguinte: Deus nunca nega o dom da sabedoria, porque Ele, como eu lhes disse, é a fonte da sabedoria. Então, disse o nosso amado apóstolo: se alguém entre vós tem falta da sabedoria, peça a Deus, pois Ele concederá, se for sincero no seu pedido. Então, irmãos, qualquer dúvida que entrar no meu coração com relação à doutrina e os ensinamentos de Jesus, qualquer dúvida que entrar no meu espírito com relação aos mandamentos de Deus, se eu não pedir a Deus para tirar isso do meu coração e me dar sabedoria para entender, eu vou me afundar cada vez mais e vou tornar incrédulo. Por quê, irmãos? Ele diz: se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus esta sabedoria, porque o Espírito dele vai lhes conceder. Irmãos, confie assim, irmãos. Guarde no seu coração esta fé que aprende nesta igreja.
A igreja tem a convicção e a certeza do que fala, do que prega. Quem é a Santa Vó Rosa? Do poder de Maria Santíssima, do poder dos santos apóstolos e do poder dos santos profetas. Todos eles glorificam o Espírito Santo do Pai. E nós, com a nossa santificação, com o nosso processo, digo melhor, com o nosso processo de consagração e com o nosso processo de obediência, nós glorificamos o reino dos céus, inclusive o Espírito Santo de Deus.